Muito bom dia para você nesta quinta-feira, dia 11 de junho, uma quinta-feira especial, afinal de contas, é dia de Copa do Mundo. Começa hoje o Mundial 2026, abertura logo mais às 4 da tarde no estádio Azteca, na Cidade do México, estádio histórico para o futebol mundial, o estádio Azteca, que recebe o time da casa, a seleção da casa, o México e África do Sul. Começa hoje, finalmente, a Copa do Mundo, a gente vai poder respirar futebol, respirar a Copa do Mundo até a nossa realidade voltar novamente, mas isso é só lá em julho. Mas tem muita notícia de Fluminense também neste vídeo, então você vem para cá deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque a partir de agora você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Fluminense. Vem comigo. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Você que curte Copa do Mundo, esse clima de Copa, apesar da gente estar muito distante, né? Quem está aqui no Brasil, é hora de aproveitar, é hora de curtir aí a Copa, com grandes jogos, certamente teremos aí pela frente. Se você não gosta, é só seguir a vida, segue o baile, porque aqui a gente também vai continuar falando de Fluminense. Eu começo esse vídeo falando sobre a base, boas notícias aqui vindo de Xerém. Ontem foi um dia muito bom, por sinal. O time sub-20 do Fluminense bateu o Grêmio fora de casa, 3-0, está se recuperando na competição aos poucos. A campanha era muito ruim, agora está começando a dar uma recuperada, 12º lugar, gols de Marcos Paulo, que fez 2 gols, e Caio Borges. É um time sub-20 que tem muita dificuldade, muitas limitações, mas está começando a engatar uma sequência um pouco melhor, né, do que o início do campeonato. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, Fluminense meteu 3-0 no Fortaleza. Fluminense lidera a competição. Ao lado do Palmeiras, até agora só os dois times venceram todas as suas partidas. Gols de Danilo, JP e Riquelme. Muita gente reclamando, inclusive pedindo para eu falar aqui e para explicar por que a Flu TV não está transmitindo essas partidas, esses jogos. O que realmente é muito ruim, porque é por onde o torcedor pode acompanhar, né? Todos os outros clubes, ou pelo menos todos eu não sei, né? Mas muitos deles fazem as transmissões, inclusive os rivais aqui do Rio de Janeiro. O Fluminense também transmitia, agora não tem transmitido mais. Eu não tenho essa resposta de imediato, eu vou tentar entender o porquê antes de criticar e de realmente falar aqui sem ter uma noção do que está acontecendo. Porque faz falta. Muita gente quer acompanhar a base, muita gente quer ver os jogos e simplesmente não tem ninguém transmitindo. Então eu vou tentar entender melhor, né, o porquê desses. Não é de agora, outros jogos também não foram demitidos, mas tentar entender o motivo disso, tá? Então, para a galera que está perguntando, em breve eu volto com a resposta, mas de qualquer forma atualizando aí alguns resultados das categorias de base. O Fluminense volta aos trabalhos, o elenco do Flu no dia 23 de junho, o elenco está de férias, volta no dia 23, começa a se preparar para a retomada do calendário aqui do futebol brasileiro, e o que era uma possibilidade agora está cada vez mais perto de ser confirmado. É o Fluminense disputando amistosos nesse período de preparação, dá para dizer que é uma segunda pré-temporada no ano, né? Um amistoso contra o São Paulo, depois fui ver com os amigos lá do Sodanense, tinha informado isso. Então, dando crédito também para a rapaziada lá que ontem publicou sobre isso. Um amistoso, e depois eu confirmei essa informação, o possível amistoso com o São Paulo, tá? Lá para o mês de julho, a tendência pelo menos é essa. É uma negociação que está acontecendo com a participação também da Superbet, que é patrocinadora dos dois clubes, né? Por isso está envolvida. Esse jogo, sendo confirmado, vai acontecer lá para julho, uma data provável 12 e 13 de julho. A ideia é essa, pelo menos. E basicamente está tudo já praticamente tudo certo, né? Falta o ok de São Paulo, o alinhamento com a comissão técnica deles, mas a tendência é que o jogo seja no Maracanã. Isso acontecendo, teremos provavelmente a estreia de Hulk. Provavelmente não, né? Se ele estiver bem, o Hulk vai jogar, vai ser o primeiro contato do torcedor do Fluminense com o Hulk. Acho bacana, jogo no Maracanã, porque se não for em amistoso, vai ser contra o Grêmio fora de casa. E acho legal até por ser um jogo que não vai estar ali valendo, né? 3 pontos e tal. Para já quebrar esse gelo, ter um primeiro contato do torcedor com o Hulk e com outros possíveis reforços também, né? Então é interessante. E é bom, eu acho que esses amistosos são válidos
porque você pega ali um pouquinho de ritmo, né? O treino, né, a gente sabe, é uma dinâmica diferente. Então vai ser uma oportunidade de a gente ter a estreia do Hulk e, quem sabe, também uma despedida de Paulo Henrique Ganso. Pode ser um momento ideal se alguma negociação evoluir. Até agora não temos notícia nem de proposta de fato para o Ganso. Pode ser uma oportunidade também de fazer ali uma despedida maneira para o Ganso, sem ser um jogo valendo também. Tem que saber se ele vai esperar até lá. Enfim, depende de como as coisas vão acontecer, né? Não é a prioridade, evidentemente, mas pode sim ser uma oportunidade, mesmo depois se ele já tiver acertado com outro clube. E aí, além do São Paulo, como os amigos lá do GE também informaram, o América é outra possibilidade. O América também é patrocinado pela mesma patrocinador Master, seria uma possibilidade de amistoso. A ideia do Fluminense era disputar 2 a 3 jogos. 3, acho que vai ser difícil, mas 2, com certeza, a ideia é essa, está mantida. Então, o que está mais adiantado e mais avançado é o São Paulo. As coisas devem ser detalhadas e confirmadas já nos próximos dias. Então, ainda em meio ali à Copa do Mundo, a gente vai sentir novamente um gostinho aí de Fluminense entrando em campo. Falando um pouquinho sobre mercado, mais uma possibilidade, mais uma especulação envolvendo o Fluminense. Eu estou falando do Nelson de Ossa, que é um colombiano de 26 anos, que ano passado foi muito bem lá no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo, né, pelo Monterrey. Ele foi um dos destaques do time, 29 jogos por lá, fez 7 gols e 1 assistência. Antes ele tinha jogado no Pachuca e com isso, com esse bom desempenho, ele acabou indo parar no Betis. Lá tem 33 jogos, só 1 assistência, não fez nenhum gol, mas tem muitos jogos pelo Betis. Detalhando aqui, a gente observa que a maioria dos jogos, a gente vê, ele entra no segundo tempo, ou seja, não é um titular. Tem jogos como titular, mas não é o titular absoluto do time, longe disso. Alguns jogos ele não entra em campo. E essa especulação ela vem do Pipe Sierra, que é um jornalista espanhol, que noticiou isso primeiro por lá. É um cara que dá muita notícia, principalmente de Betis. Ele é mais especializado em Betis. Não Betis, no Real Betis. Mas enfim, isso veio de lá. Aí, rapidamente por aqui, algumas pessoas já negaram. O Fluminense internamente nega essa possibilidade, essa procura por esse jogador. Então, inclusive fui perguntar também, a resposta que eu recebi foi a mesma. Para a galera que está perguntando, que sempre espera a gente trazer aqui uma atualização, uma informação e tal. Por enquanto não tem nada em relação a esse jogador, tá? Me parece eu não vi, assim, eu vi que ele foi destaque, vi acho que um jogo, se eu não me engano, do Monterrey, mas não a ponto de chamar muito atenção, mas tem uma avaliação muito positiva. Tanto é que ele foi parar no Real Betis, parece ser um bom atleta, principalmente para nível de futebol brasileiro, mas com o Fluminense, a princípio, não tem nada, é o que eu posso dizer para vocês. Neste momento, aquilo que tem de concreto que a gente descobriu e publicamos aqui no canal do Lessa, no Jornada para vocês, todas as notícias que realmente procedem, notícias que foram confirmadas para outros veículos, né? Como sempre, a gente tem um trabalho, porque não tem jeito, é muita especulação, é muita coisa que sai todos os dias e muita gente começa a questionar, a perguntar a gente. Então a gente tem que trazer aqui mesmo, não tendo nada confirmado ou realmente acontecendo, a gente traz aqui, nem que seja para desmentir ou para falar, olha, realmente no momento não está acontecendo nada, pode ter acontecido em outra situação, mas agora não está acontecendo nada, faz parte, é assim que as coisas são, mas, ou funcionam, né? Mas o que a gente tem de concreto agora é Nino, tem uma negociação em andamento e a possibilidade do Thiago Silva, que é um desejo do Fluminense, a sondagem que a gente fez, notícias que a gente trouxe com exclusividade aqui e até o momento é o que temos de concreto. A diretoria do Fluminense está trabalhando, está mapeando o mercado, está fazendo contatos, mas como sempre, como tem sido, tenta fazer com o máximo de sigilo possível e por isso, enfim, os nomes não têm vazado, mas não é porque não está acontecendo nada, está acontecendo, a gente só não descobriu, que é uma questão de tempo também, cedo ou tarde, aos poucos a gente vai descobrindo alguns movimentos e, claro, trazendo aqui para vocês, né? Outra situação que pode acontecer em termos de saída, que não é novidade, já falamos em outras recentemente, né, sobre a chance do Canóbio deixar o Fluminense nesta janela, e ela continua alta. O Krasnodar da Rússia
uma informação reforçada pela ESPN ontem, dá conta de que o Krasnodar vai vir firme para cima do Canóbio para fazer uma oferta pesada. Eles estão negociando com o Christian também do Cruzeiro. E aí a ideia é levar os dois, depois que finalizar a situação com o Christian, levar também o Canóbio para lá, para ser o substituto. O Vitor Sá, que está saindo, está vindo para o São Paulo, a negociação está travada lá, não sei se evoluiu, mas ele seria o substituto Vitor Sá, lá no Krasnodar. Tudo indica realmente que é improvável que o Canóbio permaneça no Fluminense para a sequência do ano, diante das especulações e possibilidades do mercado. Ele indo para a Copa do Mundo, se tiver alguma chance, se minimamente se destacar, isso vai aumentar ainda mais e a gente espera que aumente também o valor dele, né? Essa é a grande questão, para ver quanto o Fluminense vai pedir ou vai conseguir numa possível venda aí do Canóbio para o exterior. Mas realmente os russos parece que vão intensificar essa procura e transformar isso também em proposta. Fechou, pessoal? É isso, deixa aí seu like, por favor, se inscreva aí no canal. Ao longo do dia, claro, como sempre, a gente volta para deixar você ainda mais bem informado sobre o Fluminense. Tchau, valeu!